Então vamos falar sobre, como eu disse, as promessas de Deus. Então no capítulo 40, no capítulo 18, versículo 41, diz: Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porém já se ouve ruído de uma abundante chuva. Depois nós vamos pegar alguns versículos aqui, mas só lembrando, quem conhece a história aqui, sabe que já fazia 3 anos e meio que não chovia, né? Quando Deus falou lá para Elias, para falar com o rei Acabe, né? Já fazia 3 anos que não chovia, e aqui Acabe o Elias tem se apresentado diante de Acabe para falar sobre a chuva que viria. Então era uma seca terrível. Quem conhece a história, se você quiser conferir depois em sua casa, você vai ver que pessoas estavam morrendo por necessidade, animais estavam morrendo, e você vai ver que o rei Acabe, na época, estava mais preocupado com os cavalos dele do que com os próprios servos dele. Então diz aqui. Então a primeira vez, eu vou pegar a primeira vez que Elias se apresenta ao rei Acabe, e ele se apresenta como Elias o tesbita ou tisbita, e veio trazer más notícias. Ele veio anunciar o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Que diz: então Elias, lá no capítulo 17, vai lá para o capítulo 17. Elias é um personagem que nós só sabemos dele a partir do capítulo 17. E para trás dele nós não sabemos nada, não sabemos de quem ele é filho, só sabemos que ele era de Gileade, de um povoado aqui chamado Tisbé, lá de Gileade. Diz aqui o capítulo 17, versículo 1. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, quando Elias profere essa palavra, nem ele mesmo sabia o período, ele só sabia que era um período extenso e que seria alguns anos. Até Deus depois, lá na frente, vai falar para ele que ele se apresente, que nós vamos ver que ele está falando aqui com Acabe. Então, era um período grande, 3 anos e 6 meses, até o Tiago vai citar isso aí lá na frente, é um período grande sem chover, e nem orvalho. A pessoa de noite, você esperando pelo menos um orvalho, amanhecia o dia e nada, tudo seco. Animais morrendo, Acabe só com um pouquinho de animais e preocupado com os animais dele. Então nós não sabemos aqui de quem Elias era filho, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Só se alguma história por fora da Bíblia contar, mas nós só sabemos que ele é de Gileade, gileadita ou tisbita, povoado pertencente a Gileade. Então ele veio trazer essas más notícias, que ficaria muito tempo sem chuva. Vou pegar aqui Então disse Elias a Acabe, versículo 41. Vamos lá para o 41 agora do 18. Então disse Eli a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de uma abundante chuva. Quem conhece os textos sabe que aqui ele já havia até matado os profetas de Baal. Lembra? Então primeiro ele se apresenta no capítulo 17, depois ele volta, depois de pouco mais de 3 anos, ele vai fazer ali um desafio aos profetas de Baal. Os profetas de Baal são mortos ali. Aí aqui ele está falando com Acabe, depois de matar os profetas de Baal. Ele está dizendo: pode subir, pode comer, que agora vai chover. Já se ouve barulho ou ruído de abundante chuva. E o interessante é que não havia nenhum sinal no céu de que pudesse chover. Se olhasse para o céu, estava o céu limpo, não tinha sequer nenhuma nuvem, não tinha nada, e o sol escaldante. Provavelmente mais de 40 graus. Não tinha qual sinal que ia chover. Não tinha nada que indicasse chuva. Se tivesse meteorologia naquela época, o camarada ia falar: não tem como, não existe essa possibilidade de chover. Não tem nada. Chuva zero. Já fazia 3 anos e meio que não chovia. Então não havia no céu nenhuma nuvem sequer. Não se ouvia um som de um trovão. Não estava relampejando. E como, pois, Elias podia afirmar que já se podia ouvir o barulho ou ruído da chuva? Então, essa palavra aqui, ruído, dá o som de um som ou uma voz. Ele está falando segundo a vontade de Deus. Se você voltar para o capítulo 17, ele vai falar que não vai haver chuva, senão segundo a palavra dele, quando ele voltar de novo e anunciar a chuva. Senão, quando ele não abrisse a boca,
Ali Elias era o profeta de Deus, era a voz de Deus na terra na época. Um homem que era poderoso em palavras. Mas ele diz, vai chover. Versículo 42. Deixa eu pegar o 42 aqui. Acabe subiu a comer e a beber. Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos. Aí eu fico imaginando aqui, olha só que maneira esquisita que Elias tinha de orar, né? Para analisar a cena que é descrita aqui. Ele se agacha, não sei nem como é que ele conseguiu se agachar dessa forma, e coloca a cabeça entre os joelhos, orando. Eu vou falar, eu sou tão preguiçoso que a maioria das vezes que eu estou orando, eu estou deitado. Deitado, no máximo em pé, e joelhar quase é muito raro. Agora, olha o que esse camarada faz. Segundo a tradição, diz que esse Elias era chamado de joelho de camelo. Tanto ficar orando, agachado. Meu joelho também é grosso. Mas é de mexer com concreto, agachado no chão. Não é de orar, não. Mas esse homem era um homem de oração. Você vai ver quantas vezes você lê a história dele, ele orando. Ele orando. Orando, orando. Então é uma maneira muito esquisita que ele tem aqui. Eu acho que aqui não tem ninguém que ora desse jeito que Elias ora, não. Então Acabe está comendo, está bebendo, e Elias está orando. Por quê? Porque para que Deus mandasse essa chuva, ele precisava orar. Enquanto ele não orasse e viesse a resposta, a chuva não ia cair, não. Só sei que eu podia perdurar. Não vai haver chuva senão segundo a minha palavra. Então Deus está dando a palavra para ele. Ele está diante de Acabe. Vou pegar aqui o versículo 43. Versículo 43. Versículo 43. E disse aos seus servos, sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu, olhou e disse, não há nada. Então ele está orando ali, parou um pouco e falou, agora, meu servo, vai dar uma olhada lá para o lado do mar, olha se está vindo chuva ali. Ele foi lá, correu, olhou e falou, zero. Nada, sem novidade nenhuma. Sol escaldante, nada, nada, nada. Chuva é zero. Ele falou, volta lá 7 vezes. Ou seja, primeira vez, orou nada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A terceira vez, provavelmente eu já tinha desistido. É provável que eu já desistia já na terceira. E o servo dele vai. E Elias está orando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, enquanto Acabe está lá no carro dele, se preparando, comendo e bebendo para se preparar para esperando a chuva, Elias está orando. E ora por 7 vezes. Versículo 44. Eu fiz bastante anotações, gente, eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai demorar. E eu acho que o propósito das quarta-feiras é a gente falar pouco e orar mais. Interceder um pelos outros depois. Se eu for falar tudo que eu anotei aqui, nós vamos ficar pelo menos 1h30. Versículo 44. Sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis aqui eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, 7 vezes orando. Na 7ª vez, depois de orar 7 vezes, uma nuvenzinha que diz... Não, estou vendo, mas não tem como chover. Uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Olha só, olha a fé de Elias. Olha o que ele diz para o servo dele. Olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce depressa, antes que a chuva te detenha. Pode correr, filho. Corre que vem chuva. Olha, aconteceu um negócio ontem que eu estava reparando. Eu fui buscar o Levi, eu falei, acho que eu tenho que ir de carro, porque vai chover já já. Céu fechado de chuva. Fechado. Mas eu teimoso, falei, eu vou de moto mesmo. E cadê a chuva? Não choveu ontem, não choveu não. Teve uns lugares que eu estava vendo hoje, que caiu até granizo. Aqui para nós não choveu nada, nenhuma gotinha. Nada, 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 nada. Mas aqui, ó, só uma nuvenzinha, ele diz, pode falar para ele correr. Perna para quem te quer, que a chuva está vindo. Isso é fé. Isso é crer na promessa de Deus.
Se você ler a carta de Tiago, você vai ver o que Tiago fala sobre essa passagem. Pode correr, fala para ele correr que a chuva está vindo aí. (45) Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. Um ponto que chama atenção aqui é que Acabe não vai para Samaria. Ele podia muito bem ter ido para Samaria, ele foi para Jezreel. Quem conhece a história sabe que ele tinha uma casa de campo que ele ficava lá. O segundo palácio dele era em Jezreel. É lá onde ele tem, é lá que o coitado do Nabote tem uma vinha do lado dessa casa dele. Então, ele vai para onde? Vai para Jezreel. Corre. Para onde eu vou? Vou para Jezreel. Então, ele vai correr e Elias vai correndo atrás. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante ele até a entrada de Jezreel. Então, era Acabe no carro correndo e Elias correndo na frente de Acabe. Como disse, meus irmãos, eu não vou falar muita coisa, porque é um texto fácil de compreender sobre essas promessas. Eu quero convidar você a voltar para o capítulo 17, o versículo 1. Capítulo 17, o versículo 1. Para que a gente entenda por que tudo está acontecendo. Diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então foram anos, 3 anos e meio. Olha, só vai chover segundo a minha palavra. Ele dá essa palavra, o que ele faz? Ele corre. Deu a notícia, ele sai correndo. Acabe era um homem signário de sangue. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Se você ler o capítulo 17, capítulo 18, você vai ver o medo que ele tinha da mulher de Acabe, que era Jezabel, filha do rei de Sidom. Então ele dá a notícia que ele faz. Ele corre. Eu não vou pegar todos os versículos, que eu quero falar pouco, para que a gente depois ore mais. Mas quer ver aqui, ó. Ele vai ficar depois escondido. Você vai ver que durante mais de 3 anos ele não aparece. Acabe, o relato, o capítulo 17, 18, é que Acabe vai atrás dele em vários países ali, ao entorno de Israel, procurando ele para matar. E ele está bem escondidinho. Está escondido, tomando uma aguinha geladinha. Os corvos, Deus deu ordem para levar as carnes para ele comer, de tarde, de manhã, comendo e bebendo, até que não é que a fonte secou. Aí para onde ele vai? Vai para Sarepta. Aí uma viúva vai ficar alimentando ele por um período muito longo. Aí o filho da viúva não é que morre. Aí ele tem que ressuscitar o filho da viúva. Aí ele vai ter que se apresentar diante de Acabe, que nós vimos no capítulo 1, capítulo 18, versículo 1. Eu não notei não, estou resumindo aqui falando. Diz que sucedeu, 18:1, que depois de muitos dias ou de muitos anos, veio a palavra do Senhor a Elias ao 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. É onde ele vai se apresentar a Acabe. Como eu falei, foi proposital que eu comecei de frente para trás. Ele vai se apresentar a Acabe. É onde ele vai fazer aquele desafio. É onde ele vai falar sobre Deus. Oh, vocês acham que Baal é Deus? Não sei se vão Baal. Por quê? Porque a nação de Israel era um período que estava tão perdido que a palavra de Deus que diz que Acabe se vendeu somente para causar ira de Deus, para pirraçar Deus. Casou com quem? Com Jezabel, filha do rei de Sidom. É onde ela traz todo o costume da terra dela para Israel, onde Israel vai ficar servindo Baal e Astarote. E aí Deus vai aumentando. Por isso que Deus envia Elias para fazer tudo o que ele vai fazer aqui. Então, como eu falei sobre as promessas de Deus, eu quero falar sobre 4 tipos de promessa de Deus, que é pessoal, universal, condicional ou incondicional. Por que é importante? Cadê o
Ó, o Carlão está ali, vou citar o nome dele ali. Vou citar teu nome aqui. Carlos conversando com o Carlos algumas coisas no sábado, ele falou, Renato, agora eu lembro porque você falou que tem dificuldade na hora de pregar, de preparar a mensagem. Porque é difícil. Se você quiser falar que a verdade na palavra de Deus, é difícil preparar um sermão. Eu acho que Deus cobrou mais de mim do que de outras pessoas. Mas eu estou falando, não existe uma regra fácil de você aprender a Bíblia, é você lembrar de que a gente fazia interpretação de texto. Por quê? Porque eu posso dar uma de maluco e chegar aqui em Marília e falar, vou profetizar agora que vai passar 3 anos e meio sem chover. Profecia minha aqui, ó. Por quê? Porque não está na Bíblia. Ó, ele orou e 3 anos e meio não choveu. Só que o camarada que não conhece a história acha que é para ele fazer a mesma coisa. Não, isso aqui é pessoal. Só Elias podia fazer isso. É só Elias. Por isso que eu quero colocar 4 pontos. Então, quem está comigo aqui aos domingos de manhã, eu sempre cito isso aqui, que eu falo que a Bíblia ela é fácil de entender, não é tão difícil. Tem parte da Bíblia que é difícil de entender e tem parte que você e eu nunca vamos entender. Só Deus vai nos revelar no céu um dia. Mas a maioria da Bíblia é fácil de você entender. Então, quando você vai ler um texto, fica aqui a dica. Ó. Veja o porquê que Deus está falando aquilo lá, para quem que Deus está falando. Tente entender o contexto. Por quê? Porque tem coisa que a Bíblia fala que não é para mim, não é para você. É pessoal. Eu vou pegar alguma... Eu não vou nem ficar lendo muito, mas vou citar algum exemplo aqui. Vou colocar Abraão aqui. Deus falou para Abraão assim, olha, pega o teu filho, o teu único filho, e eu vou te falar para você ir num lugar, e você vai oferecer ele para mim em sacrifício. O teu filho que você ama, e ele é o único, que era Isaac. Isaac é a figura de Cristo. Representa Jesus Cristo, Isaac. Aí o camarada vai querer ler essa passagem e achar que é para ele sacrificar o filho dele no Monte Moriá. Isso é pessoal. Promessa pessoal. Então tem coisas que a Bíblia está falando que é pessoal. Tem coisa que a Bíblia vai falar que é universal. Tem coisa que a Bíblia vai falar que é condicional. Tem coisa que a Bíblia vai falar que é incondicional. Não precisa ter condição nenhuma. Não precisa. Então vamos pegar aqui pessoal ou universal. Então, quando Deus fala para Abraão, Deus está falando algo que é pessoal. Só Abraão podia fazer isso aí. Eu não posso fazer isso aí. Por quê? Eu não vou falar o nome, não, mas vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu vou citar exemplo, eu gosto de falar do que eu vi, não do que me contaram. Eu fui... Aí, há mais de 20 anos, eu comecei a ir na Igreja Batista, então eu comecei em outras igrejas também. Aí eu estava numa igreja e o camarada que estava pregando, aqui no lugar que eu estou, perguntou bem assim, quem hoje está com a palavra? Quem está com a palavra hoje? Está com você, irmão fulano? Não. Está com você, irmão ciclano? Não. Está com você? Ah, está comigo hoje. Aí o camarada abriu a Bíblia, foi lá na frente, abriu a aleatória e leu uma passagem ali, na cabeça dele, Deus está falando. Através não é assim que funciona, não. Já pensou assim, aí eu vou fazer se eu abro aqui, ó. E pegou a corda e foi se enforcar. Deus não está falando isso aí para mim. Não é para eu fazer isso daí. Então tem coisa, promessa pessoal, universal, condicional ou incondicional. Vou pegar aqui, ó, algumas partes aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vou só dar uma olhada aqui. Não está tão tarde, mas eu não vou pegar todas as referências. Eu coloquei várias referências, mas vou pegar só uma de cada um. Porque na Bíblia tem mais de 7.500 promessas. Algum número vai chegar até 9.000. Agora a questão é que toda promessa que está na Bíblia, ou tudo está escrito, não está escrito para que eu pratique. Muitas coisas é para que sirva de exemplo. Então eu vou pegar aqui uma coisa aqui, ó. Pessoal ou universal? Tem promessa que é pessoal e tem promessa que é universal e pessoal ao mesmo tempo. Vou pegar um aqui. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Abra lá. Mateus 7, 7 e 8. Então, toda a Bíblia é para o nosso ensinamento. Mas nem tudo que está aqui é para eu praticar. Se eu abrir de qualquer jeito, aí eu estou enrolado. Abra a passagem que pegou a corda e foi se enforcar. Abra aí Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Mateus 7, 7 e 8.
Mateus 7, 7 e 8 diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, isso daqui é universal, tá? Isso aqui não é incondicional, isso aqui é universal, uma promessa universal. Olha o versículo 8, o próprio versículo 8 vai explicar. Olha só. Porque aquele que pede, recebe. Qualquer um que pedir, recebe. Qualquer um. Ah, só vai receber se pedir e for judeu. Não. Qualquer um que pede, recebe. Qualquer um. Isso é universal. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Então aqui é uma promessa universal e condicional também. Tem uma condição. Como é que eu vou receber alguma coisa? Eu vou ter que pedir. Ó, qualquer pessoa universal, mas também condicional. Ah, eu quero que Deus me dê um emprego. Vou ter que orar. Orar e correr atrás. Então, ó, pedir, aquele que pede, recebe. Quer receber alguma coisa? Peça. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Eu quero encontrar. Busque. Citar um exemplo aqui que é sabedoria. Ah, eu quero sabedoria. Tiago fala, você quer? É fácil de encontrar. É só você buscar. Pede a Deus e busca. Encontra. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Então veja que tudo que está aqui é universal para qualquer pessoa e ao mesmo tempo condicional. Há uma condição. Eu quero que a porta se abra para mim. Então você vai ter que bater. Vai ter que bater. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho vários aqui. Eu não vou ler tudo como eu falei, porque hoje é culto de oração. Vou pegar um exemplo aqui. Promessa condicional. Ó. Promessa que Deus faz, que existe uma condição para que eu e você recebamos. Está condicionado. Pega só um exemplo aqui. Tem vários aqui que eu anotei. Mas um só. Abre Mateus 21, 22. Vamos lá. Estamos já em Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 22. Depois, se alguém quiser ficar, pode ficar. Eu tenho mais em casa, tá? Aí você pode ler tudo. Então, Mateus 21 e 22. Capítulo 21, versículo 22. Olha o que aqui diz. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha aqui, é uma promessa condicional. Está condicionada a algo. Tem uma condição aqui, ó. Olha só. Qual que é a condição? Olha só. Tudo o que pedirdes em oração, a tudo que você pedir em oração, você recebe. Não. Não recebe. Porque é uma promessa condicional. Tudo o que pedir em oração, como é que eu faço para receber? Só vou receber se eu crer. Está vendo que é uma promessa condicional? Promessa condicional. Ah, eu vou pedir isso para Deus e eu vou ganhar. Você tem fé nisso? Você está acreditando piamente nisso? Ah, eu tô orando por um parente meu que está doente, mas é uma doença terrível. Eu não sei não, acho que não. Eu vou orar, mas eu acho que não vai ter jeito não. Mas não vai ter jeito mesmo. Você não está crendo, como é que o camarada vai ser sarado? Não vai. Então, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo é possível àquele que crê. Então, há uma condição aqui. Tem vários exemplos aqui. Como falei, depois, quem quiser ficar com essas folhas, pode ficar. Agora, eu vou pegar aqui uma promessa que é incondicional, tá? Essa é incondicional. Muitas coisas que Jesus fez, ou que os apóstolos faziam, precisava ter fé para receber. E tinha coisa que não precisava. Jesus curou muita pessoa que tinha fé, e curou pessoas que não tinham fé. Vou pegar aqui um exemplo. 2 Timóteo, abra lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13. Isso aqui é incondicional, tá? 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13.
Diz assim, ó. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A Deus só vai continuar sendo fiel se eu for fiel. Não. Ele é Deus, ele não é homem. Então aqui é incondicional. Não tem uma condição, a Deus só é fiel se eu for fiel. Se eu não for, ele não é. Não. Se fosse assim, ele não seria Deus. Então, mesmo que eu e você formos infiéis para com Deus, Deus vai ser fiel. Se ele não for fiel, ele não é Deus, como ele diz. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não está condicionado à minha fidelidade, ele não está condicionado a isso. Então, se eu for infiel, Deus permanece fiel. Se você for infiel, Deus vai permanecer infiel. Ele vai permanecer fiel, porque ele é Deus. Então, é incondicional. Então, aqui eu vou, como falei, depois, se alguém quiser ficar, olha, aqui nós não falamos nem 10% do que está aqui, tá? Porque hoje, como disse, é um culto de oração, eu não quero se estender. Então, primeiramente, agradecer a você que está aqui. Falei pouco hoje, sei como é que eu consegui falar pouco, fui só cortando. E você que porventura está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família, que Deus abençoe cada um aqui essa noite, que Deus abençoe a sua igreja.